Olá, boa tarde. Hoje é 2/3 de 2023 e eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem muito importante com o tema: Veja o que Jesus Cristo falou para o fariseu e para a mulher pecadora. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa, irmã Ana Dark, e Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou no meio dele. Então estou aqui com a minha esposa, irmã Ana Dark, e Jesus e Deus está no nosso meio. Eu quero mostrar para você o que Jesus Cristo falou para o fariseu e para a mulher pecadora, e as atitudes da mulher pecadora e as atitudes do fariseu. Em Lucas capítulo 7, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, no versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então havia um fariseu naquele tempo que queria que Jesus fosse à casa dele e comesse com ele. Então ele rogou, ele insistiu, pediu várias vezes para Jesus ir, e Jesus aceitou o convite e foi. Foi bom o convite do fariseu. Jesus gostou. Versículo 27. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. Então o fariseu, pensando só entre ele pensando e falando consigo mesmo isto. Quer dizer, ele estava dizendo que se Jesus fosse um profeta, ele saberia que a mulher era uma pecadora que estava tocando nele. E Jesus sabia que ela era uma pecadora. No versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizem, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a multidão, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Pronto. Ele começou a falar. Veja o que Jesus falou da mulher pecadora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, falando, veja o que ele estava falando para o fariseu. Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas a quem é mais, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. Veja o que Jesus Cristo falou para a pecadora. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoou os pecados dela, porque ela entrou na casa do fariseu, derramou o vaso de alabastro nos pés dele, chorou aos pés dele, reconheceu que ele era o Senhor, que ele era o Salvador, e começou somente a fazer isso, a chorar nos pés de Jesus, e derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E através dela fazer isso, através dessa atitude dela, Jesus disse assim: mulher, os teus pecados te são perdoados. Então veja o que Jesus Cristo falou para a mulher. Jesus Cristo falou para ela que os pecados dela estavam perdoados.
E Jesus Cristo mostrou para o fariseu que o fariseu não tinha dado água para lavar os pés dele. O fariseu não tinha dado ósculo a ele, não tinha recebido ele como deveria receber, como ele era um fariseu, tinha dinheiro naquela época. E Jesus falou isso para ele e para ela. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Então, Jesus Cristo falou essas palavras para aquela mulher. Então, aquela mulher, ela creu em Jesus Cristo, ela creu em Deus, ela creu em Jesus, creu que Ele era o Senhor, creu que Ele era o Salvador, mesmo ela sendo uma pecadora da cidade naquela época. Talvez ela fosse uma meretriz, uma prostituta naquela época, que ela era uma pecadora. E Jesus falou isso para ela. Jesus perdoou os pecados dela. Porque ela muito amou Jesus, ela tinha um amor no coração, ela amava tanto a Deus, a Jesus, como o próximo. Agora você que não ama o seu próximo, você que não quer o bem do seu próximo, você que quer ver o mal, quer ver a destruição do seu próximo, você que persegue o seu próximo, a qualquer momento da vida, Deus lhe castigará, Deus lhe punirá. A qualquer momento da vida, Deus permitirá a sua morte e você irá para o lago que arde com fogo e com enxofre. Mas você que me segue, gosta de assistir os vídeos, se você não está amando o próximo, se você tem raiva, se você persegue, se você infelizmente manda fazer o mal ao próximo, você não ajuda o próximo, então faça diferente, peça perdão a Deus, a Jesus Cristo e passe a amar o seu próximo, passe a ajudar, passe a perdoar, ajude, né? Respeite o seu próximo. Desta maneira, seus pecados vão ser perdoados e você vai ser salvo eternamente. Então tenha fé em Deus, em Jesus Cristo e ame os pecadores, ame os santos, ame aqueles que não cometem pecado em cima da terra, pecados a qual as pessoas cometem. Deus abençoe você e sua família. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Por quê? Porque ela amou a Jesus Cristo, ela derramou o vaso de abaixo, chorou nos pés dele, pediu perdão a ele. Mesmo ela sendo uma meretriz, uma prostituta, uma pecadora da cidade, todos conheciam o pecado dela naquela cidade e todos julgavam, apontavam o erro dela. Jesus fez ao contrário. Jesus fez salvar ela, perdoou os pecados e disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela foi em paz para onde ela deveria ir naquele tempo. Por quê? Porque ela amou, ela amava o próximo, ela não fazia mal ao próximo, ela não mandava perseguir o próximo, ela não mandava matar o próximo, ela não mandava atrapalhar a vida do próximo, ela amava. Por isso eu te digo, os muitos pecados lhe são perdoados, ela tinha muitos pecados. Por isso eu te digo que os muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, se você não consegue amar a Deus, é o sinal que Deus não lhe perdoou os seus erros nem os seus pecados. É o sinal, quando você não consegue amar o seu próximo, uma pessoa, você não está perdoado por Deus e por Jesus Cristo. Então, você tem que pedir perdão a Deus e Jesus Cristo. Você conseguirá amar a Deus e Jesus Cristo e o seu próximo. Então, Deus abençoe você e sua família. Jesus lhe ama. Então, ame o seu próximo. Jesus disse assim: os pecados dela, fariseu, estão perdoados porque ela muito amou, fariseu. Os pecados dela estão perdoados porque ela muito amou. E o fariseu era um cara irrepreensível aos olhos da população naquele tempo de Israel. Ele não cometia pecados, ele não se envolvia com meretrizes, ele não bebia, ele não fumava, ele não se envolvia com erro naquela época, mas aos olhos de Jesus ele estava em falta e a pecadora estava perdoada e foi salva. Então Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.